Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais um assunto novo, certo? Mais um assunto e daremos início hoje a polinômio. O que é que vem a ser um polinômio, gente? Ela é uma expressão algébrica de um termo só, certo? Uma expressão algébrica de um termo só. Que termo será esse? Qualquer variável, x, y, k, certo? Contanto que nessa expressão algébrica, e quando a gente fala expressão algébrica, nós temos letras e números. Só que nessa expressão só pode aparecer uma letra, um tipo só de letra, tá? Então, ela também é uma função, né? Por isso que a gente chama algumas funções de funções polinomiais. Como o exercício anterior, da aula anterior, nós vimos lá os exemplos da função polinomial do primeiro grau. Também temos função polinomial do segundo grau, terceiro, quarto. Então, o expoente maior da função, ela é que vai determinar que grau é aquele polinômio, tá? Então, ela é uma função onde se tem apenas uma expressão algébrica. Como poderia ser isso aqui? Vamos imaginar o seguinte, gente. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, 5x. Quando a gente olha para, observa essa expressão aqui, né? É uma expressão algébrica, nós temos letras e números aí, tá? 5x. 5x, eu digo que isso aqui é um monômio. Monômio. Certo? Nós temos apenas uma expressão algébrica aqui, né? Quando eu digo assim, ó, 2x mais, ó, apareceu um sinal aqui, uma operação. Então, vai ter um monômio mais alguma coisa aqui. Mais um, mais outro monômio. Então, eu digo que isso aqui é um binômio. Isso aqui vocês já estudaram, gente. Se eu não estou enganada, lá na 7ª série, certo? Então, digamos que eu tenho aqui, ó, 5x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, eu tenho quantos monômios aqui? Eu tenho 1, 2, 3. Então, eu digo que aqui eu tenho um trinômio. Trinômio. Tá aqui tudo bem? Um trinômio. E o que é o polinômio? Imagine eu pegar monômios, binômios e trinômios, os três, e colocar dentro de uma caixa. Então, eu junto, coloco tudo dentro de uma caixinha só. Essa caixinha eu vou denominar de polinômio. De um polinômio. Então, polinômio seria o que, Josi? Seria a junção de monômios, binômios e trinômios. E você observa aqui, ó, que eu tenho apenas uma variável, certo? E essa variável aqui é x. X elevado a 2, x elevado a 1, quando não tem expoente, a gente sabe que é 1, e x elevado a 0. Josi, eu não estou vendo x elevado a 0. Tem sim, gente, ó. 1 vezes x elevado a 0. Todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. E se eu tiro esse x elevado a 0 e multiplico aqui, ó, esse 1... vezes o x elevado a 0 não é igual a 1. 1 vezes 1 é o próprio 1. Então, não vai alterar nada aqui, ó. Certo? Tranquilo? Então, polinômio, ela é uma função, né? Ela representa a função, ok? E é uma junção ali de monômios, binômios e trinômio. Tranquilo? Tranquilo, né? Essa parte inicial. Completando aqui, e sendo também representação ali de monômio, binômios e trinômios, é importante também enfatizar, né,
que o monômio ela é uma função onde essa função, a fórmula dessa função depende, né, do valor de x, onde o resultado dessa função depende do valor de x. Nós vimos, vocês viram, melhor dizendo, a função do primeiro grau, do segundo grau, função quadrática, função logaritmo, função exponencial, todos esses tipos de funções vocês viram lá no primeiro ano, né? E aí lá na função vocês viram que dependendo do valor de x, nós tínhamos o valor de y correspondente, tá bom? E quais são os termos, tá? Como é composto um polinômio? Primeiro, eu falei agora há pouco que o polinômio ele tem que ter apenas uma variável, uma letrinha. Gente, toda vez que nós falarmos em variável, nós estamos nos referindo à letra que compõe o polinômio. Então, o polinômio ele só pode existir uma letra. Vamos imaginar no seguinte polinômio aqui destacado. Ó, esse P aqui está representando polinômio em x, tá? Polinômio em x. Tranquilo? Então, eu tenho aqui x elevado à potência 3, ou elevado a 3, menos 5x ao quadrado, mais x menos 14. Qual é a variável nesse polinômio? A variável aqui é aquela letrinha, é o que a gente chama de incógnita, certo? A letrinha que aparece aqui, ó, é apenas uma. Que letra é essa? É o x. E o próprio polinômio aqui, ó, tá dizendo polinômio de x. Então, a variável aqui é x. E antes que vocês buguem aí no exercício, né? Para não fazer lá feito o número z, né? E o k que eu utilizei como lá no conjunto dos números complexos, o k, e depois eu coloquei z1, z2. Essa variável aqui, ela não precisa ser necessariamente só o x, certo? Ela pode ser um k, ela pode ser um t, ela pode ser um y, qualquer letra do nosso alfabeto. Geralmente, se utiliza o x, tá? Geralmente. Então, variável. Variável, nós vamos pensar ali na letrinha que aparece na expressão, tá? No polinômio. Então, a variável é x. Agora, vamos ver quais são os coeficientes. Gente, os coeficientes de x são aqueles números que vêm antes do x, tá? Que no exercício anterior eu perguntei qual era o coeficiente angular e qual é o coeficiente linear. Lembram? Lá no exercício anterior. Então, é justamente os coeficientes de x, são os números que aparecem, que estão ali juntinho dele, que aparecem antes dele. Se observar aqui, ó, o coeficiente de x elevado a 3, quando não tem nenhum número aqui antes de x elevado a 3, eu entendo que esse número é 1. Então, está embutido aqui um antes desse x elevado a 3, certo? Quando não aparece, é 1. O coeficiente de x elevado a 2, ó, x elevado a 2, é quem está antes do x elevado a 2, menos 5. O coeficiente de x, né? X ou x elevado a 1, a gente sabe quando não tem expoente, é x elevado a 1, que não é necessário colocar, tá? Esse 1 aqui, ó, não é necessário colocar, tá bom? Porque eu vou saber que é o x elevado a 1. E qual é o coeficiente dele? É o número que vem antes dele. Qual é o número? Eu entendo que tem um 1 ali antes dele. Então, o coeficiente de x elevado a 1.
Só isso, gente. Variável é x, o coeficiente de x elevado a 3 é 1, de x elevado a 2 é menos 5, de x é 1. E aquele menos 14, Josi? O que seria? Gente, aquele menos 14 ali, ele é chamado de termo independente. Ele também é um coeficiente, tá? Um coeficiente de quem? De x elevado a 0. Né? Eu expliquei agora há pouco. Eu poderia escrever aqui, ó, x elevado a 0. Porque x elevado a 0 é 1. E 1 vezes menos 14 continua sendo menos 14. Certo? Agora, dificilmente se trabalha com x elevado a 0. A gente nomeia mais o menos 14 aqui como um termo independente, porque o termo independente é justamente aquele coeficiente onde vem o x elevado a 0. Então, o termo independente aqui, ó, é o termo que não aparece com x nenhum, né? Porque o x elevado a 0 aqui, ele não tem valor nenhum, né? Ele não vai alterar nada aqui, ó, porque o x elevado a 0 é 1 e qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo. Entendido isso aqui, gente? Então, o termo independente é aquele último termo que não vai vir, ele não depende de x, ele não vai variar. Porque imagine aqui, por exemplo, esse menos 5 aqui. Eu vou tirar esse monômio aqui, ó. Menos 5x elevado a 2. Digamos que nesta função polinomial aqui, o x seja igual a 2. Nota aqui, ó. Se o x for igual a 2, menos 5, vou tirar o x e vou colocar 2. 2 elevado a 2. Isso vai ser igual a menos 5, 2 elevado a 2 é 4. Menos 5 vezes 4, menos 20. O que é que acontece? Esse coeficiente menos 5 aqui, ele vai ser alterado, dependendo do valor que for colocado para x, ele altera. Esse também vai alterar. Esse coeficiente 1 que está aqui, dependendo do valor de x aqui, digamos que o x fosse 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o coeficiente que é 1, ele vai alterar, vai passar a ser 8. Mas, independente do valor que for atribuído a x na expressão, esse menos 14 aqui, ele não vai mudar. Por que ele não vai mudar? Porque ele é um termo independente, ele não depende de x para nada, ninguém aqui vai alterar ele. Ele vai continuar sendo o menos 14. Entendido isso aqui? Porque ele é um termo independente. Tranquilo, gente? E o grau, gente? O grau, nós vimos muito lá no primeiro ano, quando vocês estudaram, né, primeiro ano, função polinomial do primeiro grau, função polinomial do segundo grau. No começo desse ano também vocês viram a função, né, do terceiro grau, que encontrava ali a raiz, né, no plano cartesiano, terceiro, quarto, quinto grau. E o que é que vai caracterizar o grau de um polinômio? É o expoente maior que tiver naquele polinômio. Por exemplo, expoente x elevado a 0, expoente 0, expoente 1, quando não tem, expoente 2 e expoente 3. Então, eu digo que aqui é um polinômio do terceiro grau. Qual é o grau? Grau 3, certo? Grau 3. Alguns professores, né, também utilizam essa forma de escrever aqui do grau do polinômio, tá? Assim, ó. Vocês podem ver em alguns livros o grau, deixa eu destacar aqui. Grau de P de x, não é polinômio de x, fechar, é igual a 3, tá? Então, se de repente vocês ver
vir, não vir, né? Essa forma de escrever aqui, em algum livro, certo? Está se referindo ao grau do polinômio de x. Então, grau 3. Tranquilo? Então, vamos revisar aqui. Variável é x, é a letrinha que vai aparecer. Ok? Coeficiente, vocês vão ter que olhar qual é, né, o x aqui, ó. O expoente dele. O x elevado a 3, o coeficiente é 1. Quando não vem o número, a gente entende que é 1. X elevado a 2, ó, aqui, ó, menos 5. X elevado a 1, ó, quando não tem o expoente, eu entendo que é 1. E antes dele tem que número? Também 1. Ok? O termo independente é aquele que não vem com x, tá? Ele é independente, não aparece x nenhum. E o grau aqui é o maior expoente, tranquilo? Vamos ver mais outro exercício? Nesse aqui, gente, eu já trouxe um exemplo mudando, tá, a variável, para vocês não ficarem ali habituados só com x. Ah, é o x, a professora agora botou um k, botou um y, mudou. Não, essa variável pode ser qualquer letra, tranquilo? Então, eu trouxe aqui um polinômio, né, de x. Polinômio de x não, de y. Não endoida, professora. Em função de y agora, tá? Então, quem é a variável agora não é mais x. Agora, a variável é a letra que vai aparecer no polinômio. Agora, vamos ver os coeficientes, certo? Os coeficientes. O coeficiente de y é elevado a 5. Quem é que tem antes aqui? Que eu entendo que está aqui antes de y elevado a 5. 1. De y elevado a 4. Cadê? Não tem, né? Não tem o coeficiente de y elevado a 4. E agora, Josi? Não tem, ele é 0. Tranquilo? De y elevado a 3. Também não tem. É 0. De y elevado a 2. De y elevado a 2 é, olha ele aqui, ó. Antes de y elevado a 2, menos 3. E de y elevado a 1, também nós não temos, vai ser 0. Então, observe aqui, gente. O polinômio, esses graus aqui, ele vai decrescendo, certo? Ele vai decrescendo. Vai chegar um momento, quando nós formos ver a divisão de polinômios, em que é preciso completar esses polinômios, certo? E se eu fosse precisar aqui completar esse polinômio, como é que eu reescreveria ele? Dessa forma. P. É um P, né, Josi? Você colocou um F. É um P. Tá? P de y é igual y elevado a 5, y elevado a 4 tem? Não tem, é 0. Então, eu vou colocar, ó, 0, y elevado a 4, porque tem que ir decrescendo esses expoentes, tá? Y elevado a 3 tem? Não tem, é 0. Mais 0 vezes y elevado a 3, ok? Y elevado a 2 tem? Tem sim, ó. Menos 3y elevado a 2. Y elevado a 1 tem? Não tem. Mais 0 elevado a y. Não precisa colocar 1, que a gente sabe que quando não tem um expoente 1, né? Ele está implícito ali. Mais 17, que é o termo independente. Mais 17. Então, essa função polinomial, para ficar completa, eu precisaria reescrever ela desta forma. Sempre decrescendo aqui os expoentes. 5, 4, 3, 2, 1, a chegar ao termo independente. Até chegar ao termo independente. Tranquilo?
Então, se eu pego uma função aí, polinomial, digamos, P de x igual a 4x elevado a 3 menos 2. E eu peço aí no exercício, complete a função polinomial do terceiro grau, né? Ó, ela é do terceiro grau. Complete a função polinomial do terceiro grau. Como é que vocês fariam? Ó, P de x é igual, começa pelo maior, 4x elevado a 3. Expoente 2 tem? Não tem, então eu coloco 0, x elevado a 2. Expoente 1 tem? Não tem, mais 0 vezes x, ó, elevado a 1, não precisa. E aí eu completo com o termo independente, então fica 3, 2, 1 e o termo independente. Aqui o maior grau era 5, 5, 4, 3, 2, 1 e o termo independente. Isso é completar o polinômio, tá? Completar o polinômio, que nós vamos ter que utilizar isso aqui lá na divisão de polinômio, tranquilo? E agora, o termo independente é sempre esse aqui que não vem com x, o 17. Qual é o grau? Aqui, o grau é o maior expoente, né? O maior expoente é o 5. Qual seria o grau aqui dessa função polinomial? O grau é o maior expoente, o 3, né? Grau 3. Tranquilo, gente? Agora vamos ver valor numérico de um polinômio. Valor numérico, gente, por definição nós temos o seguinte: dado P de x, que nós já sabemos que é o polinômio de x, né? Da incógnita, pode ser de x, de y, de z, de k, de l, de t, qualquer letra, certo? O valor numérico de P de alfa é obtido substituindo o x por alfa. Josi, eu não entendi nada. Gente, isso é muito fácil e vocês já sabem fazer isso aqui, ó. Já sabe porque vocês já viram lá na função. Aí aparece uma letra aqui, aí já fica bugando, né? Essa letra, a gente tem que entender que uma letra, dentro da matemática, ela está representando um número, ok? Então, digamos que eu tenho aqui P de 2. Olha como está escrito aqui, gente, presta atenção. Ó, P de alfa. Alfa está onde? Dentro do parêntese. P de 2. 2 está onde? Dentro do parêntese. Ah, Josi, então quer dizer que alfa é 2? Isso. Alfa é 2. Então, eu vou substituir o x de quem? Da função por alfa, por 2. Entendido isso aqui, gente? A função é esta. Vou pegar a função e vou substituir o x aqui, ó, todos os x por 2. Então, vai ficar como? P de 2, P de x é P de 2. Estou substituindo x aqui, ó, pelo número que está dentro do parêntese. Então, x, eu tiro o x e coloco 2. 2 elevado a quanto? A 3. Menos. Tiro x, coloco 2. 2 elevado a 2. Mais 1. E agora é só resolver. Potência. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1. 8 menos 4 é 4. 4 mais 1 é 5. Então, Josi, esse 5 é o quê? Esse 5 é o valor numérico. Quando o x aqui for 2, né? O valor numérico aqui é 5. Só isso. É simples.
Vamos ver agora quando o valor numérico for zero. Do mesmo jeito, 0 elevado a 3. Menos 0 elevado a 2. Mais 1. E aí, a gente não vai resolver essas potências aqui, né? 0 elevado a 3, 0 elevado a 2. A gente sabe que isso aqui vai dar o próprio zero. Vai sobrar apenas o quê? 1. Certo, gente? Ó, 0 elevado a 3, 0 vezes 0, 0 vezes 0 vai dar 0. Menos 0 elevado a 2, 0 vezes 0 dá 0. Então, 0 menos 0 é 0. Então, na realidade, esquece esse monte de 0 aqui. Opa, me empolguei. Deixa eu ajeitar aqui. Esquece esse monte de 0, vai sobrar apenas, né, o termo independente. Ok? Valor numérico aqui é 1. Quando x for 1, vai ficar aqui, ó, 1 elevado a 3, que dá 1, né? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 1 elevado a 2, mais 1. Ó, 1 elevado a 3 é 1, menos 1 elevado a 2, que é menos 1, mais 1. 1 menos 1, 0, 0 mais 1, 1. Valor numérico aqui, quando x for 1, também será 1. E quando x for... E quando x for 3? Nós temos o seguinte... 3 elevado a 3 menos x, tira x, coloca 3 elevado a 2 mais 1. 3 elevado a 3, gente, é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos 3 elevado a 2. 3 vezes 3, 9. Mais 1. Eu tenho aqui, ó. Menos 9 mais 1 dá menos 8, né? 27 menos 8. Ó, subtrai, dá o sinal do maior. Subtrai 9 menos 1, 8. Sinal do maior é negativo. 27 menos 8. Isso dá 19. Tranquilo? Então, o valor numérico quando x for 3, vai ser 19. Agora, vamos ver a raiz de um polinômio, certo? A raiz de um polinômio, gente, alfa será a raiz de um polinômio. Alfa será a raiz de um polinômio P de x, se P de x for igual a 0. Presta atenção, gente. Agora há pouco nós estávamos calculando quem? Justamente o P de x. Lembra? Nós estávamos calculando o P de x, que era o valor numérico. Certo? Vamos lá. P de x, agora, que nós já estávamos calculando, é o valor numérico. Aí, tá dizendo o quê? Que alfa será a raiz de P de x, né? Quando esse valor numérico dê o resultado igual a 0. Como assim? Vamos voltar lá. Por exemplo... Nesse P de alfa aqui, ó, esse númerozinho aqui dentro, não é alfa? Certo? Quando eu substituir na função polinomial, no polinômio, o resultado deu igual a 0? Não. Não deu igual a 0. Se não deu igual a 0, 2, né? Alfa aqui é igual a 2. Não é raiz desse polinômio, certo?
Na realidade, gente, a raiz, a gente precisa ter muito esses conceitos lá do primeiro ano, né? A raiz de uma função é aquela em que, quando a gente constrói o gráfico da função, seja ela do primeiro grau, do segundo grau, ela vai cortar o eixo de x. Assim, ó. Nós temos o eixo das abscissas e das ordenadas. Das abscissas de x e y das ordenadas. E aí nós temos aqueles pontos. Por exemplo, na função do segundo grau, aquele x1 e x2, x', x2'. Aí ela é aqueles dois pontinhos que ficam no eixo de x. Então, esses pontinhos que ficam no eixo de x, certo? Eu denomino, eu chamo de raiz. Na letra B, quando x foi igual a 0, quando alfa foi igual a 0, o P de x deu igual a 0? Não, deu 1, certo? Deu igual a 1. Então, o alfa, aqui 0, não é raiz desse polinômio. O P de 1, quando foi substituído 1 aqui, ó, no polinômio, deu igual a 0? Não, deu igual a 1. Então, o alfa igual a 1 também não é raiz desse polinômio. Ou seja, não vai interceptar o eixo de x, certo? Não vai cortar no eixo de x. E quando foi 3 também, ó, não deu igual a 0. Também 3 não é raiz. Voltando ao nosso exemplo, ok? Voltando ao nosso exemplo, nós temos o seguinte. 2 é raiz de P de x? Eu só vou saber se é raiz se eu substituir esse 2 num polinômio. Se quando eu calcular aqui der igual a 0, sim, será raiz. Vamos calcular? Então, eu tenho aqui, ó, P de x. Então, vamos calcular. P de 2, né? X será 2, ó. Tá querendo saber se 2... Vamos lá, e fica 3 vezes 2, ó. 3 vezes 2, tiro o x, coloco 2, menos 6. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6 dá igual a 0. Então, sim. 2 é raiz de P de x. Fácil, né? Vamos ver o exemplo 2. Quer saber se menos 2 é raiz desse polinômio? Vamos ver. Vamos ter que substituir esse x, todos eles aqui, por menos 2. Ó, P de menos 2. Menos 2 elevado a 3. Menos 2 entre parênteses, porque ele está negativo, né? Mais 4 vezes. Menos 2 elevado a 2. Tiro o x, coloco menos 2, ó. A raiz aqui, o número que eu quero saber é menos 2. Menos 2 elevado a 2. Mais o x aqui é quanto? Menos 2. Menos 3. Ficou enorme, né? Nós vamos lá, nos concentrar. Aqui tem o sinal de igualdade. Toda a função aqui, ó, é da igualdade para a direita. Menos 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí temos 3 números negativos. Menos com menos, mais com menos, menos. Ah, Josi, eu aprendi assim. Base negativa, expoente ímpar, fica negativo. Perfeito. É a melhor maneira de se fazer, tá? Melhor maneira. Mais 4, vamos resolver logo essa potência, né? 2 elevado a 2. 2 vezes 2, 4.
Base negativa, expoente par. Fica o quê? Positivo. Tranquilo, gente? Porque menos com menos dá mais. Mais com menos, menos. Menos 3. Ainda tem uma multiplicação aqui para resolver. P de menos 2 é igual a menos 8. 4 vezes 4, 16. Menos 2, menos 3. Gente, vocês observaram que aqui tem muito jogo de sinal. Muito jogo de sinal. Multiplicação, adição, subtração. Jogo de sinal na multiplicação, na adição, na subtração. Então, tem que estar muito atento a esse jogo de sinais. Na multiplicação, eu faço aquele joguinho de mais com menos, menos com menos, mais, na multiplicação. Só que se vocês observarem aqui, eu só tenho agora adição e subtração. O que é que a gente pode fazer aqui, ó, gente? Eu posso somar todos que estão negativos. E depois eu somo todos que são positivos. Vai facilitar para mim. Ó, P de menos 2. Aqui, ó. 8 mais 2, 10. 10 mais 3, 13. Vai ficar 13 negativo. Por que negativo, Josi? Estão todos negativos. Eu somei todos os negativos. Certo? Todos os negativos. 8 mais 2, 10. 10 mais 3, 13 negativo. E repito 16. Não tem, nem tem outro positivo para somar com ele. Certo? Então, P de menos 2 vai ser igual. Sinais diferentes, eu vou subtrair o maior do menor. 16 menos 13 dá 3, e vai permanecer o sinal do maior. O sinal do maior é positivo. P de 2 deu menos 3. É raiz? Não. Não é raiz. Então, menos 2 não é raiz de P de x, certo? Não é... Eita, já tem um não, né? Menos 2 não é raiz de P de x. Tranquilo? Por que não é raiz, gente? Porque não deu igual a zero. O resultado tinha que dar igual a zero. E no exemplo 3? No exemplo 3, nós vamos descobrir aqui se 2 e 4 são raízes de P de x. Vamos substituir? Ó. Vamos substituir aqui na função por 2. P de 2 igual. Tira o x, coloca 2. 2 elevado a 2 menos 5 vezes 2 mais 6. Então, tirei x, coloquei 2. P de 2 é igual. 2 vezes 2, 4. Menos 5 vezes 2, 10. Mais 6. P de 2 é igual. 4 mais 6, 10. 10 menos 10, 0. Sim, é raiz. 2 é raiz de P de x. Certo? Já o 4. P de 4. 4 elevado a 2 menos 5 vezes 4 mais 6. Tirei o x, coloquei 4 no lugar. P de 4. 4 vezes 4, 16, menos 5 vezes 4, 20. Mais 6. P de 4 é igual. 16 mais 6 dá 22, né? 6 com 2, 22, isso. Menos 20, P de 4
é igual a 2. É raiz? Não. 4 não é raiz de P de X. Tranquilo, gente? Muito fácil, né? Bom, gente, por hoje é só. Até a próxima aula, se Deus quiser.